pessoal, quem fala aqui é Fernando Anitelli, eu faço parte do Teatro Mágico e fui convidado pelo CONAR, esse evento de programações com palestras e oficinas online, para quem quer saber um pouco mais de música, produção cultural, enfim. Eu achei muito interessante o nome da palestra que me deram para falar aqui, é sobre como manter a essência nesse mercado canibal. Achei falar sobre isso é interessante, ainda mais que nós do Teatro Mágico, a gente sempre trabalhou com um projeto que é essencialmente plural. Ele está sempre se modificando. E como manter essa essência, né? Então, achei interessante essa dúvida, esse tema. Bora lá? Eu vou falar essencialmente da nossa história, o que a gente aprendeu nesses 14 anos de estrada. Uma coisa que eu sempre compreendi é que para o Teatro Mágico se manter novo, ele precisava estar constantemente em mutação. Porque para você manter a essência, primeira coisa, o que é a essência? Do que se trata essa essência? É compor uma música e beleza, foi, e aí a gente faz um monte de coisa tudo igual? Pode ser uma ideia, se é isso que você pensa, se é assim que você quer trabalhar a sua criação. O que pode ser essência? Pode ser, por exemplo, a gente reformular cada álbum como se fosse uma peça de teatro. Então muda a trupe, muda os elementos, as performances, as texturas, os timbres. Pode ser também. Depende do que você tem, do que você almeja, né, como essência para o seu trabalho. Nós do Teatro Mágico, a gente sempre fez essa opção de, justamente por ser um trabalho plural, a gente não chama de banda porque tem performance e tem aquela questão toda, a pesquisa teatral, de dança aérea, de texto, né, de palavra, a coisa do cenário, o figurino, isso sempre esteve linkado ao que a gente faz. Então, para você manter isso vivo, a primeira coisa é você aceitar e assimilar que a sua essência é a sua transformação. A sua essência é você saber lidar com aquilo que é novo, ousar em trazer isso à tona, jogar isso para o público, né, com texturas, com atualidades, do que você quer falar, o que você quer trazer, qual é a ideia de tudo isso, que time você vai montar, qual é a equipe que você vai construir para traduzir isso da melhor maneira. Então a primeira coisa é lembrar que essa transformação não é abandono de essência, não é desapego de coisa, mas não, é você mantê-la intacta, né? A criatividade, esse lugar da experimentação, isso é muito difícil. Pelo menos para mim, que trabalho, só com isso, experimentando como fazer diferente. Se você pega os nossos álbuns, coloca um do lado do outro, você vai vendo essa mutação. Você vai percebendo nos vídeos, nos figurinos, né? Tá tudo ali. E isso eu acho uma coisa formidável. A gente sempre tem a possibilidade de se transformar em algo novo. Isso requer coragem para você falar, depois de 1 ano e meio que a turnê tá jóia, que as músicas estão todas já na célula, tá todo mundo cantando tudo, hora de parar e bora fazer outra coisa. Então, nesses 14 anos, o que eu aprendi? Que a gente tem que honrar a nossa obra, na parte sonora, na parte de texto, né? A música não é só a música. O que a gente vê de luz, de movimento, de interação, tudo isso conta na hora de uma apresentação. Você tem que honrar a sua equipe, o seu palco, a galera que está montando isso, o cuidado, o respeito, o diálogo, né? O palco é um lugar sagrado. Nesse mesmo palco que você vai usar, outras pessoas já subiram e você está subindo ali para traduzir uma coisa que mexe com orgulho, com coragem, com medo, com ego. Então o palco é um lugar sagrado. A equipe, como já falei, também. Vamos honrar cada um que está ali trabalhando. É um desdobramento, é um braço a mais da tua mensagem.
aquilo vai fortalecer a tua palavra, o seu som. Então, honra a obra, a equipe, o palco, o camarim, que é esse espaço onde só ali você vai ter um pouco de privacidade para se aquecer, para estar junto com o pessoal da banda, o pessoal da performance, com a equipe, conversar. É o vestiário, é aquela hora que você combina o jogo, onde você joga uma palavra na roda tentando trazer aquele tempero melhor para aquilo que você vai apresentar. Camarim. E honrar, finalmente, o público. Então a obra, o palco, a equipe, o camarim. E o público. Conversa com o público, trata o público como ele te trata, com atenção, com carinho, dê voz ao público, não só nas redes, nas músicas, ao vivo. Traga algo muito interessante para que esse público saiba que está saindo de casa, tomando banho, passando um perfume, pagando ingresso, pagando estacionamento. Por quê? Para quê? Para ver algo interessante, para que ele possa sair dali minimamente tocado por todo esse trabalho que você está tendo, de trazer tudo isso à tona de uma maneira tão cuidadosa, carinhosa. Então, voltando, honre a obra, a equipe, camarim, o palco e a plateia. Isso é fundamental. Você honrando essas 5 partes, você já vai ter a sua caminhada feita de uma maneira muito inteligente. Você vai ter a força de que você precisa, não somente das pessoas, dos seus pares, mas de outras pessoas que estão vendo como você faz o seu trabalho para você continuar dando oxigênio e melhorando a musculatura da sua trupe, do seu grupo. Uma coisa que eu acho interessante é que toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, a gente vai trazer um trabalho novo, a gente sempre tem na nossa cabeça aquela dúvida do que será, do que eu posso trazer. Isso é uma coisa que sempre vai te acompanhar. Isso não tem problema. A dúvida não tem problema. A dúvida, quando ela tem esse aspecto de curiosidade, quando ela tem esse lugar de provocar você, para você trazer uma outra resposta, ela é sempre bem-vinda, porque ela vai te instigar, ela vai te inspirar. Então não tem problema ter dúvida naquilo que você vai fazer. Não tem problema. Eu acho que o grande medo das pessoas é eu estou com medo de que isso aqui não vai funcionar, o medo, então isso pode ser um problema, a gente coloca tantos empecilhos que a gente fica com medo de trazer a nossa personalidade no nosso trabalho. A gente acaba assim, então, fugindo da essência. E o que é fugir da essência? Pode ser várias coisas. Uma delas pode ser você tentar fazer um som parecido com aquele fulano, ou aquela letra com aquele ciclano, ou aquela textura, porque aí você vai se parecer com alguma coisa que está em voga, e aí isso pode te dar mais publicidade, coisa assim. Eu vejo nisso um problema, porque a gente começa a perceber que vários estilos musicais, várias bandas começam a ficar uma coisa, começam a ficar pasteurizados. É uma coisa meio de fábrica. São os mesmos assuntos, as mesmas cadências harmônicas e melódicas, em timbres que tem praticamente uma pressão muito parecida, né, independente do estilo que está tocando ali. Então a coisa toda começa a ficar uma coisa muito parecida, fica um remendo, uma coisa que aí nesse lugar eu acho que perde a essência, perde a personalidade. Isso é um problema? Não sei se é um problema. Eu acho que quando a gente fala em perder a essência, a gente está falando de uma coisa que também é da vontade de quem está fazendo. Se a tua vontade é se parecer, é simplesmente fazer essa música assim, desse tipo, papapá, não tem problema também. Se é isso que você quer. Ou seja, o universo da música, da essência, da não essência, ele na verdade ele vai ser aquilo que você quer, aquilo que você sente no teu coração que está a fim de fazer. Eu vejo que toda vez que a gente vai lançar um álbum, o público sempre comenta: poxa, perdeu a essência, porque é diferente daquele anterior, que é diferente do anterior. Eu adoro isso.
E aí, no meio da turnê, já tá a galera toda lá cantando, participando. O mercado, ele sempre vai arrastar um grupo de coisa que está fazendo coisa legal, interessante junto, vai trazer isso à tona. Quem não está aparecendo, o mercado não se interessa muito, começou a ter um público maior, começou a aparecer, o mercado se interessa. Então, eu acho que manter a essência é manter a disposição, em manter a criatividade, a coragem, a ousadia intactas. Se você consegue manter isso aí intacto, você consegue compor coisas atuais, que falem de coisas atuais, você vai conhecendo pessoas na estrada da música que vão se tornando suas parceiras, seus parceiros, você vai conhecendo outros músicos, você vai batendo cabeça, você vai acertando os passos. Trabalhar com produção cultural exige isso. Coragem, essa disposição em se dedicar, em trabalhar com o inusitado, em saber que você vai ter que improvisar, saber que talvez não tenha público, talvez a energia acabe, talvez o seu próprio público não vá gostar muito disso que você está trazendo como novidade. Tudo isso não tem problema quando a tua carreira está baseada na criação, naquilo de melhor que você pode trazer, na tua entrega, nas suas pesquisas. Você está fazendo, você está alcançando, você está minimamente conseguindo trazer ali as coisas que você pensou lá atrás. E quando você acaba de fazer um trabalho, é porque você já pensou isso tudo lá atrás e agora, depois de meses, está conseguindo concebê-lo. Quando você acaba de fazer esse trabalho, você sabe que já está com outras ideias na cabeça, já tem outras coisas para produzir, para realizar. Então não tenha medo, não fique inseguro, não fique com essa pulga atrás da orelha. Meu, sabe o que eu estou fazendo? Está muito diferente, não tem nada a ver com o que está rolando agora. Não tenha esse medo. As pessoas, ao mesmo tempo que tem gente que busca alguma coisa parecida com tudo que está rolando, tem gente que busca coisa com personalidade única. Então, não há regras. O que há são experiências que podem funcionar, podem não funcionar. O que existem são situações, são possibilidades. Não quer dizer que, então se deu certo para X, pode dar certo para todos. Pode ser que sim, mas é sempre um universo de coisas rondando tudo isso, as experiências. Então, o que eu acho interessante é contar como foi, né, como a gente lidou com isso e aonde isso acabou nos trazendo. Eu acho que se você pensar em fazer música, produzir, não somente música, mas a produção cultural, artística que você quer conceber, se você trouxer dessa maneira, com essa ousadia, com essa coragem, com essa pesquisa, com essa dedicação, honrando todos esses elementos que fazem parte do resultado final, né, dessa obra, eu acho que a gente vai ter muito a aprender e de uma maneira muito mais tranquila, com mais leveza, sem culpa, sem aquela tensão. Eu acho que é isso. A música ela tem que ser sempre convidativa, ela tem que ser um estado de entrega de quem está fazendo isso, que possa traduzir da melhor maneira tudo aquilo que a pessoa pensou, se reuniu para conceber e está ali trazendo. Então é isso. Eu acho que como dica, nessa semana de oficinas e construções aqui online, para todo mundo que está querendo saber um pouco mais sobre produção cultural, é isso. Honre o trabalho, não tenha medo, tenha tesão em fazer as coisas e saiba que as coisas se realizam dessa maneira, mantendo a constância. Não pare, traga à tona, esteja envolvido nas redes, veja quem está fazendo coisa assim como você, que está nesse mesmo aspecto, nesse mesmo lugar. Então tudo isso é muito importante porque é assim que a gente vai conseguir trazer cada vez mais as coisas que a gente faz com personalidade, tá ok? Muito obrigado e tenham todos aí uma ótima semana de aprendizado com os outros palestrantes do CONAR.